13 pessoas mortas em Campinas na última noite. Na sexta-feira, também à noite, 5 sequestros em série na marginal do Rio Tietê, aqui em São Paulo, entre a ponte do Piqueri e a região da Barra Funda. Uma pesquisa do INSPER mostra que 53% dos entrevistados já foram vítimas de algum crime. E essa marca é 2,6% superior à ferida no último levantamento, em 2008. Mas é 8,5% menor do que a primeira pesquisa feita há 10 anos. O nosso entrevistado hoje é o Coronel Telhada, vereador do PSDB. Tudo bem, vereador? Boa tarde, tudo bem, Wagner? Tudo bem, é um prazer recebê-lo. Obrigado. Vereador, na marginal do Rio Pinheiros, as pessoas levam aquele totozinho, aquele choque na traseira e são rendidas e assaltadas, no trecho próximo ao Shopping Vila Lobos, em especial. Na marginal do Rio Tietê, sequestros em série. E aí 13 mortes em Campinas na última noite. O que é que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é um assunto que nós já estamos debatendo há muito tempo e precisa ser visto com muita cautela, com muito interesse das nossas autoridades. O Brasil não tem condição de continuar do jeito que está, Wagner. Nós precisamos urgentemente de uma mudança na nossa legislação, precisamos de uma mudança urgentemente em toda a parte legal brasileira, porque aqui no Brasil o crime compensa. Você vê o indivíduo, ele é pego numa situação dessa, seja num sequestro relâmpago, seja numa tentativa de roubo, ele é levado para o distrito, dali 1 mês, 2 meses ele está na rua. Se ele for condenado futuramente, o que é difícil porque existem várias situações que favorecem o criminoso, esse criminoso fica 1, 2, 3 anos preso, já está na rua. Então nós precisamos de uma mudança urgente na nossa legislação. Quanto ao problema das marginais, eu conversei com o Coronel Meira, comandante-geral da Polícia Militar. A Polícia Militar tem se preocupado com as marginais, tem procurado reforçar as nossas marginais com o policiamento, mas o problema é muito sério, muita gente na rua. Você pega os criminosos hoje, por incrível que pareça, muitos criminosos também que efetuam roubos, se eles forem abordados antes desse roubo, normalmente eles não estão armados. Eles pegam o armamento só na hora mesmo de fazer o roubo. Você tem até a situação que você sabe que o cara é criminoso, mas você não tem como detê-lo porque ele não praticou o crime. Então, a nossa legislação ela é muito falha. Agora, o grande problema no Brasil é a legislação. Precisamos urgentemente de uma mudança na nossa legislação. Agora, vereador, como é que o senhor lê? A notícia foi publicada aí pelo G1 e foi dado amplo destaque a essa notícia no fim de semana. Os caras organizam um cativeiro numa área próxima à marginal do Rio Tietê para fazer saque em bancos e depois soltar a vítima. Isso numa sexta-feira à noite em São Paulo. O senhor disse há pouco que no Brasil o crime compensa. A polícia de São Paulo está perdendo a guerra com os bandidos? Não, eu não acho que a polícia de São Paulo está perdendo a guerra. Eu acho que o Brasil está perdendo a guerra com os bandidos por causa da nossa legislação. Mas, aí cabe um fato interessante. A parte de investigação cabe à Polícia Civil. Nós precisamos solicitar que a Polícia Civil se esforce mais nessa parte de investigação, que a Polícia Militar faça mais o policiamento ostensivo e que nossas autoridades passem realmente a apoiar a polícia. Porque a polícia tem o seguinte problema, quando você age com energia, você chega junto, você toma uma medida mais enérgica, a Polícia Militar é muito criticada. Eu acho interessante que no Brasil, quando morre um criminoso trocando tiro com a polícia, todo mundo critica a polícia. E quando morre um policial, morre um pai de família, as pessoas acham normal. Esse ano nós já temos mais ou menos 6, 7 policiais militares mortos. Hoje é dia 13 de janeiro e nós já estamos com um número desse. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, nós enterramos um policial militar de 21 anos, o soldado Rodrigo, tinha um filho de 2 meses. No dia 1º de janeiro, morreu um policial militar trocando tiro com criminosos, o soldado Cunha, de 29 anos, uma filha de 1 ano. E é uma situação que, infelizmente, está parecendo que é normal no Brasil. Nem em países em guerra tem um número de policiais mortos como nós temos no Brasil. Então, o que eu entendo? Legislação está precária, precisa ser mudada. E o apoio às autoridades, às forças de segurança. Enquanto isso não mudar, Wagner, nós não vamos ter melhoria na segurança pública. E entendo também que, apesar de muitas vezes o secretário achar que não é bem assim, não é tudo isso, que o crime organizado está aí, ele é uma força presente, ele ameaça as autoridades. Eu sou vítima de ameaças toda semana, eu e meu filho que é tenente de rota, toda semana nós somos vítimas de ameaça por parte do crime organizado. O crime organizado está se fortalecendo principalmente por causa dessa calmaria da segurança pública. A segurança pública, ela precisa ser revista, ela precisa atacar o problema de frente. Por quê? Em época de crise, nós precisamos de medidas extremas.
Nós estamos em guerra contra o crime, nós estamos passando uma crise terrível no Brasil e nós precisamos de medidas extremas. Nós não podemos ficar passando a mão na cabeça de bandido, achando que com medidas socioeducativas nós vamos resolver o problema. Não vamos. Agora mesmo, você passou a matéria da Cracolândia e o pessoal aí tendo ideias exorbitantes. Não vai resolver. Já estou avisando, não vai resolver. Cracolândia se resolve como? Mudando a legislação e internando aquelas pessoas que são doentes, internando compulsoriamente, porque senão não vai resolver. Então, tudo que vier aí, tudo que vier para dourar a pílula, é só para mostrar serviço e falar que estão trabalhando. Mas resolver o problema, não vai. Criminoso só entende uma lei. É a lei da cadeia. É cadeia no lombo do ladrão. Se ele tiver armado e puxar arma para o policial é treinado para revidar e chore a mãe do bandido. Mas aí tem duas coisas que eu queria perguntar para o senhor. Primeiro, o senhor, vereador, é do PSDB, do partido do governador do estado de São Paulo, sim, o governador Geraldo Alckmin. E a impressão que se tem, ouvindo aquilo que o senhor fala, em que pese o fato de o senhor ter uma vivência na polícia militar, é que há um hiato, há uma distância entre aquilo que o senhor defende e aquilo que se pratica como política do seu partido como política de segurança pública. Essa impressão é uma impressão equivocada da minha parte? Não, é isso mesmo. Eu estou no PSDB, mas sou da Polícia Militar. Infelizmente, o PSDB em São Paulo, ele tem uma política de segurança fraca. É o calcanhar de Aquiles do PSDB. Eu acho que o governador, inclusive, vai pagar muito caro na próxima eleição agora para governador contra a segurança pública. Ele tem que se aperceber que se ele não mudar esse quadro, ele vai pagar um preço muito caro. O PSDB, até preso pelas leis, de cumprir a lei, ele acaba se afastando muito da realidade. Ele acaba querendo parar muito a tropa. A Polícia Militar, no meu entendimento, está parada. A Rota passou uma fase difícil em 2013, onde foi proibida de trabalhar, onde ficou cerceada nos jardins. Enquanto o crime ocorria com violência nas periferias, as viaturas de Rota estavam nos jardins, o que é um absurdo. A Polícia Militar, ela foi cerceada de trabalhar em 2013. O atual secretário baixou algumas determinações que vão de encontro a todos os métodos de policiamento. Por exemplo, o policial militar não poder socorrer alguém baleado. Isso é um absurdo. É só no Brasil que acontece isso, mas aqui em São Paulo estava acontecendo. O policial militar que, porventura, Wagner, se defrontar com um bandido e trocar tiro com um bandido e matar esse bandido ou ferir esse bandido, imediatamente ele é punido. Como? Ele é retirado das ruas, ele fica 2, 3, 4, 5 meses afastado do seu serviço. Isso é uma punição, porque ele perde o seu horário de serviço, ele deixa de fazer o que gosta, quer trabalhar, porque para ser policial, não adianta só falar em salário, tem que falar em autoestima. O salário é uma coisa importante, mas como eu falei agora há pouco para você, a Polícia Militar nunca ganhou bem. Então nós estamos trabalhando, torcendo para que haja uma melhoria salarial, mas o policial militar, ele vive da autoestima, da vontade de trabalhar. Em São Paulo isso é cerceado. Então realmente há uma distância muito grande da política do PSDB com a que eu penso sobre segurança pública. A autoestima do policial está comprometida? Totalmente comprometida. Coronel, aquilo que o senhor fala remeteria a uma revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal. Né? Ambos teriam de ser revistos. Com certeza. Advogados criminalistas, inclusive, alegam que uma boa base desse Código Penal é da década de 40. O que eu queria saber do senhor é o seguinte: essas discussões não são discussões que deveriam partir de Brasília e encampar nacionalmente? A revista Veja, por exemplo, dá como capa a morte de uma garota de 4, 5 anos que foi queimada por bandidos no estado do Maranhão. Sim. Qual a leitura que o senhor faz disso e quando é que esse processo de revisão do Código Penal pode avançar? O que é que emperra ele à luz do interesse político? Bom, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: a impressão que eu tenho é que nossos políticos são surdos. Porque não é incrível o Brasil todo estar clamando por uma mudança e ninguém fazer nada. O problema principal é a mudança no Código de Processo Penal. Por quê? Progressão de pena. O indivíduo é condenado a 30 anos, se ele puxar 10, 11 anos de cadeia é muito. É saidinha de final de ano, de carnaval, os famosos indutos, é visita íntima. Então hoje o criminoso, ele tem uma série de privilégios que não faz com que realmente a dosagem da pena, que realmente ele pagar o crime que ele cometeu, ele faça isso. Porque ele tem uma série de vantagens. Então nós precisamos de mudança no Código Penal, sim, mas precisamos de mudanças principalmente no Código do Processo Penal. O indivíduo aqui, eu creio, Wagner, na prisão perpétua. A pessoa pergunta: você é a favor da pena de morte? Sou frontalmente contra a pena de morte, porque não vai resolver o problema. Mas a prisão perpétua, sim. O indivíduo condenado a 50, 60 anos, se ele tiver que puxar 50, 60 anos, já é uma pena de morte, porque ele não vai sair vivo dessa cadeia, ele vai morrer lá. E quando esse indivíduo puxar 50 anos, os demais aqui fora vão pensar: caramba, se eu for preso, eu vou puxar 50 anos também. Então já é uma mudança. Mas parece que em Brasília o pessoal não se interessa por isso. Nós vemos uma série de discussões aí de projetos, de leis, que muitas vezes parece piada, parece que eles não estão levando a sério a necessidade, mas nós vemos aí em São Paulo
Paulo e em todo o resto do Brasil, pais de família sendo assassinados, policiais sendo assassinados e a segurança pública está Deus dará. Cabe ao governador mudança? Não, aí foge às mãos deles. Por quê? Porque o governador não tem como mudar a legislação brasileira. Cabe sim às autoridades de Brasília, a nossa presidente tomar uma atitude enérgica a respeito do fato, porque senão tudo que nós falarmos aqui é ficar gritando no deserto e não vai resolver nada. Olha, por falar em deserto, vereador, o nosso Donizete Santos nos trouxe há pouco essa notícia que acabou de sair. Com mais mortes que o Iraque, o Brasil está em guerra e não sabe. Veja só, esse levantamento chama-se Mapa da Violência 2013, foi realizado pelo professor Júlio Jacob Vaiveses, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Foram 170 mil pessoas foram mortas nos 12 maiores conflitos no globo entre 2004 e 2007. No Brasil, foram 200 mil pessoas mortas. E aí, chovendo molhado em relação àquilo que a gente tem conversado, vereador. Então, eu desde que eu estava na ativa, desde que eu era comandante aqui do 7º, da Rota, eu sempre falava o seguinte, nós estamos em guerra. E a turma fala, Coronel Telhada, você é exagerado, você é radical. Tá aí. Então tem que vir um professor aqui da faculdade, não sei de onde, vir falar o que todo mundo já sabia, que o Brasil está em guerra, nós estamos perdendo essa guerra. Então, o cidadão decente, ele tem que entender o seguinte, ou nós nos unimos para combater essa criminalidade, os políticos acordam para... Nós temos eleição esse ano, Wagner. Cabe ao povo, você que está nos assistindo, saber quem você vai votar para mudar isso aqui. Inclusive para deputado federal, Coronel? Para deputado federal, para deputado estadual, para governador, para presidente, para senador. São essas pessoas que mudam, senador, estado, deputado federal e o presidente que muda a nossa lei. Gente, não dá para continuar assim. Nós estamos numa guerra terrível, nós estamos perdendo essa guerra, o crime se agiganta cada vez mais, Wagner. E não é só a gente ficar falando que vai resolver. Nós precisamos de atitudes e atitudes das pessoas que resolvem. Não sou eu, vereador, aqui hoje, vereador, não sei futuramente, que vou poder resolver isso sozinho. Caso essas discordâncias ideológicas entre o senhor e o seu partido se acentuem, existe algum cenário pelo qual o senhor possa migrar? Olha, eu não vejo diferenças ideológicas. O que eu vejo, na realidade, no meu partido, é que falta alguém que fale de segurança pública como deve ser dito. Eu acho que muita gente é teórico, é que nem futebol. Todo mundo entende futebol, mas ninguém entra no campo. É que nem polícia. Todo mundo entra sabe falar de segurança, mas ninguém quer sentar na viatura para prender o bandido. Então é a mesma coisa. Então o que eu acho que falta no meu partido é alguém que fale de segurança como tem que ser dito realmente. Esse negócio de ser politicamente correto, chega, acabou isso aí. A população não aguenta mais isso, Wagner. Você quer ser politicamente correto e o bandido está entrando na sua casa, está violentando sua filha, está te matando. Você chegando em casa com o seu carro que você lutou tanto para conseguir, vem um vagabundo que quer roubar, meter arma na sua cabeça. Se você, por acaso, for tirar o cinto de uma maneira mais enérgica, de repente, você toma um tiro na cabeça e está tudo bem. O policial militar está sendo ontem, foram mortos 2 policiais militares, Wagner. Um na Praia Grande e um em Campinas, um com a mulher, chegando para abastecer no posto. O Brasil é tão complicado. Ontem, eu estava conversando com a minha assessora, ontem fez 4 anos que nós tivemos o terremoto no Haiti. 21 brasileiros morreram entre eles 17, 18 militares. Ninguém lembrou disso. O que é 21 brasileiros morrendo em outro país, lutando pela liberdade em outro país? Ninguém lembrou. Agora, nós estamos preocupados se o sambódromo vai funcionar, se é Copa do Mundo. Então, a realidade é o seguinte, a população reclama, mas não está ajudando em nada para resolver o problema. Como vai ajudar? Repito, votando nas pessoas que queiram resolver isso aí. Então está na hora de acordar todo mundo. Eu tenho gritado isso aos 4 ventos e digo, nós estamos em guerra, estamos perdendo a guerra e se nós não acordarmos, o futuro vai ser pior ainda. Coronel Telhada, obrigado pela atenção. Obrigado, valeu pela atenção com o Jornal da Câmara. Vamos voltar a falar sobre segurança pública oportunamente. Vamos ampliar esse debate, inclusive com a presença de juristas, com a presença de representantes de organizações que envolvam os direitos humanos, da própria igreja, para a gente tentar entender o que é que emperra. Pode chamar e me chama aí que eu sei que eu vou ser do contra, porque todo mundo vem aqui dar um palpite bonitinho aqui para a história, mas a realidade é que o negócio é feio e quem conhece a realidade é quem estava nas ruas. Não é quem está sentado atrás de mesa, não. Nós conhecemos porque nós estávamos lá defrontando frente a frente o crime. Obrigado, vereador.